Quero fazer menção da palavra de Deus, livro de Salmos, número 46, o versículo que leva ao tema deste propósito. Diz assim, livro de Salmos, número 46, no versículo de número 10, diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Maravilhoso Deus, poderoso e eterno Pai, nós vamos a Ti, Senhor, reconhecendo agora que não temos, ó Pai, de nós mesmos condição, ó Deus, nem mesmo de formar raciocínio, quem dirá, Senhor, de transmitir, ó Pai, aquilo que tens o Senhor para dar um projeto perfeito, infalível, para a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando. Mas agora, Pai, nós clamamos para que os Teus pensamentos, para que a Sua vontade, para que o Teu Espírito tenha liberdade e possa falar com esta pessoa que estará conosco, Pai, meditando e também tomando por obras cada palavra destas que o Senhor nos dera. Senhor, te louvamos, te exaltamos, te adoramos, porque o Senhor é Deus, é o Senhor que perdoa os nossos pecados, é o Senhor que lava todas as nossas manchas e nos torna apto para glorificar a Ti. Senhor, seja exaltado, Pai, glorificado em nossa vida e na vida do Teu povo. E quem assim o crê, diga amém, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos irmãos, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham em casa, você que está agora neste exato momento aí nos acompanhando pela rede de rádio aplicativo, chegou o momento. Eu quero te convidar agora não somente a ouvir uma palavra, mas ler, repetir e guardar esta palavra que Deus, Ele nos dá através da sua santa e maravilhosa Escritura. Nós sabemos que o tempo em que nós vivemos são tempos de desafios, tempos difíceis, tempos em que toda a nossa condição, em que todas as nossas possibilidades são colocadas à prova, mas nós também entendemos que este tempo não é muito diferente dos tempos em que estavam vivendo os heróis da fé, os patriarcas, aqueles a quem Deus escolheu para fazer deles instrumentos de fé, e não somente instrumento de fé para alguns daquele então, mas para serem instrumentos nas mãos de Deus, para nos deixar exemplo de como devemos nós nos colocar, como devemos nós nos portar diante dos dias difíceis, diante dos dias que cobram de nós uma palavra, cobram de nós uma posição. Você sabe que é no momento da aflição, disse Jó, que começam a borbulhar dentro de nós a vontade de falar, a vontade de interrogar, a vontade de perguntar o porquê disso, o porquê daquilo outro. Mas quando o salmista está vivendo a sua adversidade, a Bíblia diz no número 46, que ele aprende algo tremendo com as adversidades, ele aprende algo tremendo com as lutas e guerras que ele enfrentava. Ele aprendeu a se refugiar em Deus. Quando nós aprendemos a se refugiar em Deus, não significa que você vai encontrar um alto lugar para você estar, um bunker, como muitos estão fazendo agora em tempos de pandemia, pós-pandemia, ameaças de guerras. Você pode notar que aqueles que têm condições começam a buscar chácaras, fazendas, bunkers, lugares que não podem ser encontrados por nada, nem por ninguém, porque eles querem um refúgio, eles querem estar em um lugar onde as suas almas não poderá ser incomodada. Mas a grande realidade que nós temos para te passar, segundo a Bíblia, é que não há este lugar. Este lugar no sentido físico não está em cima da terra e não está em um bunker debaixo da terra. Este lugar só existe na presença do nosso Deus. Quando a Bíblia diz aquietai-vos e sabei, Deus está dizendo, todos aqueles que estão vivendo este momento também têm a oportunidade agora de descansar no Senhor. Ele é descanso, Ele é favor para aqueles que querem se aquietar. Eu não sei aonde o teu coração está agora, eu não sei aonde está a tua mente, eu não sei o que está afligindo a sua alma, mas eu quero te convidar, aquietai-vos, e você vai saber o que é Deus, quem é Deus e o que pode Deus pela sua vida a partir de hoje. Eu tomo por exemplo
a história que mais nos fala sobre aquietar-se em Deus. A Bíblia diz que quando o Senhor, pelo seu projeto infalível, usou a Moisés para tirar aquele povo da escravidão, era alguns dias e horas que eles estavam vivendo fora daquelas aflições, e a Bíblia diz que eles marchavam para um lugar, uma terra boa, mas insegura, porque até então ninguém tinha visão desta terra. Deus havia mostrado e chancelado para Moisés, dizendo: a terra existe, a terra é boa, e a terra eu darei para aqueles que crer no meu poder. Então diz a Bíblia, atento para a palavra, que chega o momento do povo de Deus com muitas dores. A terra, ela teve que ser virada, como é sulcada a terra pelo agricultor. A Bíblia diz que Deus, ele teve que cercar, apertar e devastar o império egípcio daquele então, para tirar o seu povo em caminho a uma terra prometida. E a Bíblia diz que quando chega o momento mais excelente, Deus queria dar a conhecer o seu poder ao seu povo. Deus queria dar saber ao seu povo. Deus queria fazer com que eles pudessem ver a sua glória, sentir a sua presença, conhecer o seu braço forte. Mas a Bíblia diz que quando Israel olha do lado direito, rocha, olha do lado esquerdo, montanhas, quando olha para trás, quem eles estão vendo? Aqueles balidos ruídos de carros, cavalos com as suas rodas. Carros e cavalos com os seus jinetes. Para quê? Para tomar a sua vida. E eles se deparam diante do mar. Então agora muitos foram tentados a murmurar, dizendo: aonde está o Senhor e por que não se manifesta? Nós estamos cercados, como passaremos do outro lado? Então naquele momento de aflição, o povo começa a hostigar a Moisés e perguntam a ele: o que é feito do Senhor, o teu Deus? Olha que tremendo. Naquele momento, ao invés do povo descansar em Deus, oh meu Deus, Deus não tinha mostrado 10, mas Deus tinha dado 11 sinais manifestos na terra, de que Ele é Deus, de que Ele teria que ser temido, adorado e também reverenciado. E quando chega o momento do cerco, do aperto, o povo grita, uns murmuram, outros reclamam e outros choram, porque é neste momento em que todos querem ter a sua voz ouvida. Eu quero dizer para você que Deus não tem prazer na nossa voz de desespero, na nossa voz de angústia, nas nossas vozes de lamento, mas Deus tem prazer de ouvir a você que está do outro lado, que mesmo que está com luta, cercado, apertado de todos os lados, mesmo que esteja sendo encurralado pela morte, você consegue descansar em Deus e dizer: eu sei que os meus olhos vão ver o Senhor se levantar na terra dos viventes, e eu o glorificarei, porque Ele é Deus. É nesta hora, se você não aprender a se aquietar em Deus, a descansar no Senhor, quando vir as adversidades, nós vamos reclamar, como nós temos visto pessoas. Meu Deus, esta pandemia foi, pastor Endres, uma oportunidade para revelar o estado espiritual da humanidade, de crentes, descrentes, ímpios. Você começa a notar, as pessoas vão para as redes sociais e elas começam a se debater, e umas começam a gritar, dizer: cadê os pastores? Cadê os milagres? Cadê as maravilhas que nos diziam do nosso Deus? Deus se calou? Não, Deus está no mesmo lugar, cuidando do seu povo, honrando aqueles que estão confiando nele, fazendo obras gloriosas para aqueles que estão descansando nele. Não importa quão grandes sejam as fúrias de ventos e tempestades que queiram te levar, aprenda a descansar no Senhor. Olha, quando todo o povo começa a oprimir a Moisés, a Bíblia diz que até o sábio, debaixo de pressão, enlouquece. E Moisés quis entrar, pastor Endres, diante de Deus de uma forma não costumeira. Oh meu Deus! Aí Deus: opa, Moisés, quem falou contigo? Foi este povo ou fui eu? Quem te prometeu a terra? Foi o povo ou fui eu? Foi o Senhor.
Então Deus disse para ele: tão somente esteja quietos. Como, Senhor? Como vamos estar quietos diante do rugir das ondas do Mar Vermelho? Como vamos estar quietos com uma caravana que está respirando sangue atrás de nós? Como se estivesse respirando aos nossos ombros e nucas. Deus disse: aquietai-vos, tão somente estejais quietos, porque a estes egípcios, a qual vós vedes, jamais o vereis. E vocês hoje vão saber que eu sou Deus, e que eu serei exaltado sobre eles, em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalos. A vós compete a fé, porque através do poder do crer, eu vou fazer o que vocês não podem fazer. Estejam tranquilos, estejam candalamastéria, estejam calados e deixa Deus falar. A primeira coisa que eu aprendo é quando nós falamos, é quando nós nos queixamos, é quando nós colocamos a nossa causa, é quando nós advogamos a nossa questão, que Deus se cala. Agora, quando você se cala e você pede para Deus falar por você, então você começa a ver. Até então você ouvia promessas, até então você acompanhava um Deus que operava aqui, ali, no passado, no presente, neste atual momento, mas você não estava vendo este atuar de Deus. Agora Deus disse: e sabei. Ele quer dar a conhecer o seu poder. E como Deus vai dar a conhecer o seu poder? Em dias de bonanças, em dias de folguedos, em dia de cânticos e de festas? Não, é diante desta prova, desta guerra, desta luta, desta mortandade, desta aflição, que Deus, Ele se glorifica, que Deus dá a conhecer o poder do seu braço. E Ele diz: aquietai-vos, porque no deserto eu sou sombra, na rocha impermeável eu sou água, eu sou fonte de água, em meio ao perseguir dos inimigos eu sou livramento para a vossa vida. Aquietai-vos. Por que você está desesperado? Por que você está angustiado? Ah, pastor, porque torrentes de mortes passaram sobre a minha cabeça. Pastor, eu estou angustiado porque eu tenho contemplado o exército, as hordas do inferno se aproximando cada vez mais. É pessoas chorando, outros lamentando as mortes dos entes queridos. É pessoas morrendo para todos os lados, pastor. Mas eu quero dizer para você que está de pé, e de pé te manterá Deus. Entrar em pânico vai te ajudar? Quem de nós pode acrescentar uma estatura, um côvado à nossa estatura? O afã ou o afanar-se vai te adiantar? Então hoje Deus está nos convidando a descansar nele. Ele é o nosso descanso. Quando a Bíblia diz que o próprio Jesus se levanta em meio dos seus discípulos, e ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Sabe o que Deus está dizendo? Como Ele estava fazendo com o povo de Israel, em meio a mortes, em meio às pragas, em meio às pestes, Ele estava dando a conhecer o seu poder. Morria na casa de Faraó, mas não morria no lugar onde havia um povo apto para confessar o nome do Deus da vida. A morte entrava, mas Deus não deixava esta mesma morte imperar no lugar aonde estava a sua marca, aonde estava a sua presença, aonde havia propósito e conserto com Ele. Quem sabe esse desespero que nós estamos vivendo está revelando que nós não estamos guardados ainda em Deus. E Deus, Ele quer nos ensinar o que é aquietar-se. Quem pode aquietar uma criança que chora, a não ser o colo da mãe? Quem pode aquietar e tranquilizar um homem que grita e chora porque perdeu a sua família? Quem pode calar e aquietar os gritos, os bramidos da terra que está sendo agora açoitada,
assolada. É claro que não há palavras humanas que tenham esta autoridade de atuar nas 3 dimensões, céus, terra, em todo aquele governo que está debaixo da terra. Mas tem um Deus que Ele nos ensinou pela sua palavra, e Ele quer ainda dar esta lição a muitos, que é neste momento que nós vivemos estes confrontos, estes desafios, estas mortes, nos ensinará a descansar em Deus. Recentemente, as autoridades da terra se escandalizaram com a declaração de um homem que dizia: os crentes estão preparados para enfrentar a morte, se necessário for, para cultuar ao Senhor. E muitos se levantaram e gritaram dizendo: meu Deus, que loucura! Eles não entendem, pastor Andres. Meu Deus, eles estão loucos. Muitos podem dizer são suicidas, outros homicidas, outros até dizem genocidas. Mas na verdade não entende o poder desta palavra que nos capacita para viver a vida em meio à morte. É estar tranquilo mesmo diante do último inimigo. Livro de Coríntios capítulo 15. O último inimigo a ser vencido é a morte. E alguém pode até dizer: pastor, é fácil dizer, é fácil falar. Eu quero ver quem consegue estar calado diante da ameaça de morte. Eu quero ver quem pode dizer com que não vá se afligir diante da morte. Se você estiver servindo a Jesus, seguindo a Jesus, você vai ter o exemplo dele. A Bíblia diz que quando levaram a Jesus ao Sinédrio, e do Sinédrio levaram a Jesus para o parlatório, local onde todos tinham direito de falar, acusadores e acusados. E a Bíblia diz que as autoridades do então perguntam a Jesus: nada falas? Olha o que dizem de ti, estão te acusando, estão te sentenciando, você vai à morte. Nada falas em tua defesa. E Jesus mantinha silêncio. E a Bíblia diz que Pilatos se maravilhou de que o Senhor não respondeu palavra alguma. Ele já estava nos braços de Deus, sabia do que vinha, sabia da sentença que sobre ele tinha. Ele sabia a morte que havia de enfrentar, porque horas antes ele estava no Getsêmani agoniando para não negar o propósito de Deus. Agora eu digo para você, se Jesus nos deu o exemplo de como vencer as nossas ansiedades, as nossas inquietações, não podemos tomar um outro caminho, porque Ele não vai nos ajudar. Qual foi o caminho que Jesus tomou? Diferente daquela multidão que acompanhou Moisés, antes do Calvário, antes do martírio, antes da cruz, a Bíblia diz que Jesus orava e ele intensificava cada momento mais a sua oração diante do Pai. Se você quer descansar em Deus, não são palavras que vão te ajudar, não são atitudes, não são técnicas de meditações que vão te confiar esta dádiva. Se você quer aprender a descansar em Deus, você tem que seguir o exemplo de Jesus. Mesmo sendo Deus, mesmo estando naquele momento de angústia e aflição, ele foi para a oração. Sabe por que às vezes tomamos decisões precipitadas, falamos o que não era para ter falado, pensamos o que não era para ter pensado, colocamos os nossos olhos sobre coisas, atos, obras e pecados que não eram para estar os nossos olhos contemplando? É porque deixamos esta prática da oração. Se você quer descansar em Deus, comece a tornar manifesto diante dele todas as suas ansiedades, porque é ele, aleluia, que tem cuidado de vós e de nós. É ele. Sabe quem está te cuidando? Sabe quem está te guardando? Sabe por que a morte ainda não entrou pelas portas e janelas da sua casa? Não é porque você tem sangue O positivo, não é porque você tem se cuidado, usado máscara, álcool em gel. Tudo isso é bom e recomendamos que você faça, e ainda mais
Mas mais do que isso, quem tem nos guardado, quem tem nos livrado é o Senhor. Se estamos aqui, é glórias ao Senhor. Se o Andrews está ali louvando, é glórias ao Senhor. Se esta equipe está aqui nos ajudando a louvar o nome dele, é glórias ao Senhor. Foi ele que fechou a boca do leão, foi ele que fechou a boca da sepultura, foi ele que nos livrou da morte e nos ensinou a descansar nas suas promessas e palavras. Aprendamos com Jesus. Foi ele que diz: aprendei de mim. Se você aprender de mim, dele, dela, do outro, você não vai ter, na hora do confronto final, palavras e nem obras e atitudes de como vencer. Se você quer aprender a se aquietar em Deus, a descansar, ore. Sabe o que o salmista Davi diz no Salmo 42? Ele, a sua alma e ele. Como diz no Salmo 4: perturbai-vos em vossos leitos e não pequei, falai com Deus no oculto da vossa cama. Sabe o que o salmista estava dizendo no Salmo 42? O que ele mesmo relatou no Salmo 4. Ele estava dizendo a Deus: por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, porque ainda o verás. E ele completa dizendo: quando entrarei diante da tua presença e louvarei o seu nome. Sabe o que ele estava dizendo? A minha ansiedade não é pela vida, não é pela morte, não é pelo trono, não é pela coroa. A única ansiedade e vontade, aleluia, que opera na minha vida, quando é que entrarei diante da tua presença para adorar o teu nome em espírito e verdade. Em outras palavras, o salmista Davi dizia: eu quero as portas da comunhão aberta, eu quero as portas da adoração aberta. Abre as tuas portas, porque a minha alma está sedenta. Eu quero entrar e louvar o seu nome. É diferente. É diferente. Quando você entende isso pela Bíblia, você começa a ver que o Senhor é Deus e que Ele é exaltado. Agora tem pessoas que dizem assim: pastor Andrews, mas por que está morrendo, pastor? Quantos crentes morrendo? Quantos crentes partindo? Quantos pastores perdendo a vida? Olha, irmão, olha a Bíblia. Porque eu, para o Senhor, serei glorificado, tanto na vida como na morte. Ou você pensa que nós exaltamos a Deus e Deus é exaltado na nossa vida só enquanto estamos vivos? Imagine que vida mesquinha, que vida pequena, que vida miserável. Você crê que um Deus poderoso, eterno, glorioso nos daria o direito de se glorificar, ou de que Ele fosse glorificado na nossa vida só no momento dos 70 anos ou alguns anos que passasse depois disso? Não. O projeto de Deus, como Ele tinha para aquele povo que estava tirando da terra prometida, passando pelo deserto, para colocar numa boa terra, é o projeto que Ele tem para com a nossa alma. Nós não vamos ficar, nós estamos de passagem nesta terra, entenda isso, para entrar nas mansões celestiais, na terra que Deus tem para nos dar. Uma terra que é sentido figurado, mas na verdade, se você olhar para o livro de Apocalipse, você vai notar que é uma nova cidade, que é uns novos céus e nova terra, aonde viveremos e com o Cordeiro estaremos, porque Ele será a nossa luz e a nossa missão será adorá-lo de noite e de dia na beleza da sua santidade. Permita Deus deixar claro para você. Se você não sabia como fazer, ore. Vamos para a oração. Pastor, o diabo tem lutado para levar a minha alma para a escuridão. Está lutando com todos, querido. O diabo tem lutado para semear, pastor, a dúvida, para colocar a ansiedade no meu coração. O que eu devo fazer? Entender que na oração nós temos a comunhão que nos cala. Não porque nós estamos como crianças que não tem um pai para cuidar, não, mas que nós já conhecemos o plano, o propósito e o projeto, aonde a nossa alma estará quando Ele vir buscar a sua igreja, ou quando Ele nos chamar em particular. É só isso? Não. Deus não é só glorificado na vida e na morte dos seus santos, mas Deus também é aquele que se manifesta para tirá-los. Como disse o profeta Isaías:
que o justo é tirado antes de ver o mal, para que o Senhor seja glorificado pelos seus lábios. É antes. Tem pessoas que não estão morrendo. Você não entendeu? Não é crentes que estão morrendo. São pessoas que estão vivendo para Deus e estão dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu estou cansado de viver em meio a este pecado. Eu estou cansado de viver neste mundo que tem me assolado. Eu estou, Senhor, de veras enfadado com este corpo que eu tenho levado. Eu quero descansar, que o pó vá para o pó e o Espírito torne a Deus que o deu. São pessoas que estão descansando já em Deus. Já entenderam? E sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre as nações. Deus não quer ser exaltado somente sobre a igreja. Pastor Endres, o nosso mal é pensar que Deus, Ele quer ser exaltado nos milagres, no paralítico que anda, no cego que vê, no mudo que fala. Agora quando Deus diz: agora eu vou ser exaltado sobre as nações da terra, você fala: ah, meu Deus, Deus vai acabar com tudo, pastor. O Senhor está assolando a terra e seus moradores estão em desespero. Há um apelo pela ajuda, há um grito de socorro. Deus está sendo glorificado. Deus está sendo glorificado entre as nações. Ele vai ser exaltado sobre toda a terra. A mesma terra que o rejeitou, os mesmos moradores da terra que o transpassou, o Senhor vai ser exaltado neles. Queira você aceitar ou não, porque o Senhor dos exércitos, Ele está cumprindo a sua obra, operando em nosso meio, abreviando o tempo, nos dando o entendimento deste momento tão caótico. Só que agora, para concluir, eu convido você para pensar como Israel estava pensando quando estava deixando a terra prometida. Quem conhecia que havia uma verdadeira terra, supostamente porque Deus lhe mostrou em visão? Moisés. O povo sabia? Não. Então, se você não se inteirar, meu irmão, minha irmã, olhe para cá. Você diz: eu conheço a Bíblia, mas mesmo assim, pastor, eu tenho sido desafiado pela angústia. Eu conheço a Bíblia, o plano de Deus, mas mesmo assim eu estou sendo tentado a duvidar. Não, é porque você não conhece. Porque aquele que conhece, ele está disposto a viver, ou até que morrer, ele vai até as últimas consequências pelos planos e projetos de Deus que foram traçados para a sua alma. Você está entendendo? O que dava plena segurança de que Moisés não estava errado, de que ele não seria envergonhado no meio daquele povo, era a presença de Deus. Se você quiser descansar e aprender a estar tranquilo, esperando que se cumpra em você o bom e perfeito querer de Deus, nós temos que colocar o nosso conhecimento à disposição de Deus. Pare de pensar como as gentes pensam. Pare de pensar como a televisão, como a internet, como os programas que estão à disposição de toda a terra têm a missão de condicionar. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e todo dia uma novidade, pastor. Todo dia uma novidade de morte, é uma novidade de uma cepa nova, é uma novidade científica, é uma novidade arqueológica, é uma novidade que está no meio da sociedade, e cada dia você vê uma mudança, e você vê que todas aquelas mudanças e novidades não te levam para lugar nenhum, a não ser com o trabalho específico de trazer uma confusão na mente e no coração e te roubar o único plano e projeto que você deve confessar, e estar seguro nele sem vacilar, que é o plano e propósito de salvação de Deus para a sua vida. Se nós quisermos ter confiança, segurança, a Bíblia diz no livro do profeta Josué que chega o momento de repartir a terra, e se levanta Caleb, e ele diz: da idade de 40 anos era o teu servo, quando Moisés, servo do Senhor, discriminou a terra, e tal como era a minha fé, assim é o dia de hoje. Tal como era a minha confiança em Deus, o é
até o dia de hoje. Alguém pode dizer, mas quantos anos você tem? 85. Passou 45 anos. E a Bíblia diz que Caleb estava na mesma fé, na mesma promessa pela terra que lhe foi prometido. Ele viu, Labás, Tecanda Labaia, recebi a tua palavra. Imagine, pastor Endres, uma geração de murmuradores morreu. Morriam aqui, morriam dali, morria outro de cá, morria outro de lá, morria outro de lá. E chegou alguém e falou, rapaz, tem uma coisa para te falar, José. Sabe daquela época sua? Sobrou 2. Quem? Você e Josué. E os restos? Morreu nos 40 anos no deserto. E você? Ele falou, eu não deixei me abater porque aqueles que duvidaram de Deus morreram. Eu não me deixei ferir na minha comunhão para com Deus, porque muitos o negaram, porque muitos o provocaram a ira, porque muitos cobraram de Deus uma posição que Deus não queria mostrar para com eles. Ao contrário, quando eu via que aquela congregação de rebeldes, de murmuração, morria, eu glorificava mais, eu adorava mais. E Josué diz para ele, o que você quer de Deus? Ele disse, o que Deus já havia prometido há 45 anos atrás. Eu descansei em Deus, eu me renovei em Deus, eu esperei em Deus. Eu quero o monte e as montanhas que me foram prometidas. E alguém chegou e falou, mas lá está cheio de gigantes, lá está a descendência dos Anaques. Ele disse, seja os Anaques, seja quem for, o Senhor prometeu, e em vida eu vou desfrutar o que Deus prometeu para a minha alma. Oh, aleluia. Não basta apenas orar, não basta apenas aprender de Jesus, é necessário servir a Deus. Quando o salmista diz, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, ele está dizendo, eu posso descansar, eu posso me aquietar em Deus, eu posso ir para o meu leito e dormir e descansar, porque eu sei que eu vou me levantar, porque Deus está de pé no seu trono. Sabe o que é isso? É o único antídoto que você pode dar para a sua alma todos os dias, para se renovar em fé, em saúde, em força e em ânimo. Sabe o que Deus está falando? Comigo, contigo. O secreto está em servi-lo. Pastor, e se as promessas de Deus que está sobre mim foram interrompidas pela pandemia? Quem falou que pandemia vai interromper propósitos e projetos de Deus, amado? Ah, pastor, mas o Senhor falou que eu ia prosperar, e agora a minha semente, a minha casa começou a gemer e chorar. Foi por terra tudo que Deus prometeu? Não. Se Deus prometeu, não foi por terra. Ah, pastor, mas o Senhor falou que grande seria a obra de salvação na nossa nação, e o que nós estamos vendo é caos, é assolação. Foi Deus que falou? Então o Senhor é responsável pela sua palavra. A tua responsabilidade, é servir a Deus. A minha responsabilidade e comissão é adorar a Deus, tecanda labassúria, de todo o coração, com adversidade ou não, com problemas ou não, com afrontas ou não, nós vamos permanecer no Deus de Jacó. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso auxílio, Ele é aquele que cumprirá em nós as promessas, se o nosso coração se esforçar para servi-lo com toda a alma. Deuteronômio capítulo 8. Se Deus nos provar, vamos continuar servindo. E se Deus colocar a nossa condição à prova, como fez com aquele povo, e os levou para o deserto, e os provou, para saber o que havia em seus corações, se eles descansariam em Deus ou não. O que é descansar em Deus? Descansar em Deus é muito mais do que não comer as unhas. Descansar em Deus é muito mais do que não estar atenso ou tensionado. Descansar em Deus é saber que você vai chegar, é saber que você vai ver
o plano de salvação se cumprindo na sua vida. Descanse no Senhor, irmão. Chega desta angústia, desta aflição. Eu sei que o que você está vendo está dizendo para você que esta palavra não vai se cumprir. Eu sei que o que você está ouvindo está discernindo um tempo de piores momentos. Mas eu não quero que você saiba isso. Eu quero que você saiba qual é o plano de Deus para você. Quando Ele diz: aquietai-vos e sabei. Enquanto você não aprender a se tranquilizar em Deus, a descansar em Deus, a confiar no Altíssimo, você não poderá ver o que Ele tem para você. Nós vamos ver a terra, e não será como Moisés, olhando-a e visualizando-a de longe. Não, nós vamos entrar nesta terra. Os céus vão se abrir, e a nossa vida vai sair daqui, deste lugar. Esta é a nossa esperança em Cristo. E nós vamos se encontrar com Ele nos aires. E Ele vai glorificar a Deus em nós e por nós. E nós vamos glorificar a Deus nele e por Ele. Aleluia. E nós poderemos dizer: porque Ele é, nós seremos com Ele. Você que está aí do outro lado, eu sei que muitas têm sido as angústias daqueles que têm confessado a fé em Cristo. Mas hoje o Senhor está nos convidando, como Pai amoroso, dizendo: Kleber, descansa. Sou eu que perdoo os teus pecados. Sou eu que renovo a tua juventude e encho a tua boca de bens. Sou eu que afasto de ti e de todos as suas transgressões, como o nascente está longe do poente. Sou eu, o Senhor. Então ninguém pode calar esta ansiedade. Eu quero enfatizar: oração, aprender os pensamentos de Deus, confiar, e em terceiro lugar, diante de qualquer circunstância, servir a Deus. Eu me recordo, pastor, que nós estávamos em oração pela esposa de um pregador do Rio Grande do Sul, e havia mulheres que já estavam ali acompanhando. Tinha um turno de irmãs que revisava, porque ela estava com 5 cânceres no seu corpo. Era câncer na garganta, câncer no fígado, câncer no seio. Chegou uma hora que as enfermeiras já não quiseram mais, e elas disseram: não vamos mais estar com ela. Sistema de saúde, qual o convênio pertence, não nos dá mais esta liberdade de cuidá-la em casa. E as irmãs da igreja começou a revezar. De repente o nosso querido irmão começou a orar na sala, e ele fez um propósito, afadigado, angustiado, porque a irmã estava pele e osso na cama. Então chegou uma irmã e falou assim: querido irmão Oralindo, eu quero te dizer que a sua esposa morreu. Ele levantou, intensificou a voz: nosso glória, o Senhor vive, o Senhor é Deus, o Senhor reina, o Senhor faz. De repente a mulher chegou de novo, a irmã, e falou: pastor, desculpa interromper a oração, mas eu estou dizendo que a tua esposa morreu. Ele levantou mais alto a voz em oração, e a irmã começou a chorar. Disse: ele não quer aceitar, pobrezinha. Oh meu Deus, não quer aceitar a morte da esposa. 5 anos sofrendo, vendeu tudo, vendeu casa, vendeu fazenda. Naquela época, o maior dinheiro que havia, quem possuía um Fusca era rico. Ele vendeu os vários que tinha, vendeu as colheitadeiras, ficou sem nada. Câncer da esposa comeu tudo, porque Deus tinha um chamado na vida dele, e ela disse: não, eu não vou contigo, eu não vou cumprir esse chamado. Nós temos casa, nós temos um lugar, nós temos filhos, nós temos uma vida pela qual devemos lutar. Olha o término. Quando o esposo pela terceira vez não parou de orar,
A irmã pela terceira vez chegou perto dele e foi falar: pastor, desculpa interromper a tua oração, mas é que a tua esposa faleceu. Quando ela foi completar, faleceu, a esposa se levantou dentro do quarto e deu uma rajada de língua estranha. Aí a irmã ficou entre o pastor e o quarto, e disse: morreu, não morreu? Quando de repente a irmã levantou toda suada, marchando, não estava andando, Anderson, estava marchando, falando em línguas estranhas. Ficou mais de 24 horas falando em língua estranha. Ia pedir café, falava em língua estranha. Para ir no banheiro, falava em língua estranha. Ficou dias e dias falando em língua estranha. A morte foi embora. Ele venceu a morte em clamor. Ele entendeu que em Cristo Jesus, o Senhor, o Rei da vida, não há uma outra maneira de adentrar a sua comunhão, a não ser servindo a Ele em adoração. Não é esta enfermidade, não é este momento, não é esta guerra que vai nos abater. Pelo contrário, tanto eu como você vamos sair preparados, renovados, para do outro lado cantarmos o hino da vitória. E com Deus iremos exaltar e dizer: glória seja dada a ti. O Senhor nos ensinou a esperar no teu nome, e nós estamos felizes na tua presença. Oh, aleluia.